pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô estreando um novo quadro aqui no Papo com Chá. Sabe como chama? Cozinhando no Papo com Chá. E eu tive o prazer, tenho o prazer e a honra de estar aqui com meu cunhado e amigo, João Simões. Oi, tudo bem? Tudo bem, João? Bom, para mim é um prazer poder estrear esse quadro aqui com você. E muito bacana, agradeço pelo convite e vamos lá? Vamos lá, João, me conta. O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos fazer pastel de nata. Pastel de nata. Isso. E o porquê do pastel de nata? Qual a sua relação com o pastel de nata? O pastel de nata ele entrou na minha vida nessa viagem que nós fizemos para Portugal. E eu fiquei lá alguns dias e aproveitei para conhecer a cultura portuguesa e vi que esse doce faz parte da confeitaria portuguesa e é quase que uma coisa cultural para eles saborearem essa iguaria. Ô João, mas me conta uma coisa, você já cozinhava alguma coisa? O pastel de nata é o primeiro doce, enfim, a sua primeira... Não, eu gosto muito de cozinhar. Comecei fazendo pipoca. Ó, gente! Né? Como todo adolescente, eu comecei fazendo pipoca, depois eu aprendi a fazer algumas coisas. No forte meu, como você já sabe, é fazer feijoada. E agora assim comecei, depois que eu voltei de Portugal, comecei a fazer esses doces e agora virou quase que uma atração turística em casa fazer esse doce, porque as pessoas vêm pedindo e como eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar para meus amigos, eu faço quase todo final de semana. O João, gente, está conhecido como João das Natas. João das Natas. Das natas. Natas. João, e você sabe um pouquinho da história, como começou o pastel de nata lá em Portugal? São diversas histórias, diversas lendas contadas aqui em torno desse doce, mas a mais aceitável é a que no mosteiro dos Jerônimos eles fabricavam hóstia. Uhum. E eles usavam clara e farinha. Então a gema eles jogavam fora. E aí eles começaram a desenvolver algumas receitas para aproveitar essa gema. Então eles começaram a fazer o recheio da nata desse pastel de nata com essa clara que sobrava dessa fabricação das hóstias. Inclusive, gente, o Mosteiro dos Jerônimos, que fica em Lisboa, ele é aberto ao público e é um lugar muito bonito, a gente pode fazer visitação, mas eu não sabia que o pastel, e faz sentido, né, porque ele fica em Belém, que é um bairro de Lisboa, e por isso que chama Pastel de Belém. Pastel de Belém, que na verdade esse pastel de Belém é o que é feito em Belém, no restante do país ele é conhecido como pastel de nata. Então tá bom. João, já que entendemos um pouquinho, vamos começar a fazer o pastelzinho aí? Vamos começar assim, Fê. Qual que é o primeiro passo? Esse pastel é muito simples de fazer, mas o que diferencia ele é o modo de fazer. Ele tem duas etapas, a fabricação da nata em si, que a gente vai fazer aqui, e depois a massa base, que é uma massa folhada onde vai o recheio. Uhum. Então o recheio é feito separado, a gente vai fazer, e depois a gente vai explicar como é que faz a massinha. Então tá, então vamos começar. Por onde começamos? Então vamos começar o seguinte, depois a gente passa o público a receita. Eu vou começar a fazer, então assim, vou explicar o que vai. Ele vai leite. Tá, temos o leite aqui. Aqui nós temos 1 litro de leite, né? Porque eu estou fazendo uma medida para 60 pastéis. 60 pastéis. Que é uma quantidade boa para boa, né? alguns amigos. Posso colocar aqui, João? Pode colocar aqui, mas vamos reservar um pouco, porque aqui ele vai o leite. Então fique à vontade. Na massa vai o leite. Posso ligar o fogão já? Pode ligar. O leite. Ok. Então esse leite a gente vai colocar na panela e reservar metade dele para diluir a farinha aqui. Então eu vou colocar aqui e a gente vai diluir a farinha. O fogo brando, qual é o tipo de fogo aqui? Médio. Médio? A gente coloca no fogo médio para ele fazer devagar e não... a gente aqui no Brasil fala não caroçar. Uhum. Então assim, eu vou dissolver essa farinha no leite. Né? Então, aqui eu já usei. Então você vai dissolvendo a farinha. Isso. Porque se jogar tudo, a farinha ao mesmo tempo no leite, ela acaba encaroçando. Então você dissolve uma porção menor e depois leva ao fogo. Isso. Para essa quantidade, 4 pauzinhos de canela. Tá. Então eu gosto de quebrar ele para dar um saborzinho, um né? Para ele largar melhor o sabor. Vamos lá.
Pessoal, também tenho que agradecer a minha cunhada, Paula Barros, que me cedeu essa cozinha maravilhosa pra gente fazer o pastelzinho de nata aqui do João. E a minha outra cunhada, Solange Barros, casada com o nosso amigo aqui, João Simões, por emprestar o João, né, João? Isso. E dentro desse leite também, Fernanda, vai pauzinho de canela e uma casca de meio limão. Tá? É assim, eu coloco o limão, a casca do limão aqui dentro, ele já tá lavado, para ele soltar um pouco do gosto. Esse é Tahiti. Ele pode fazer com siciliano. Eu já fiz ele com siciliano, já fiz ele com laranja. Então assim, muda um pouquinho o gosto, né? Então, tá. O que você gosta mais, qual que é? Eu gosto mais desse limão Tahiti aqui. Vou colocar ele aqui, separar ele aqui. João, acho que dissolvemos bem aqui. Isso. Você vai esperar ferver um pouco aí? Vou esperar ferver um pouco aqui. Tá. E paralelamente, Fernanda, a gente vai colocar aqui, para essa quantidade, eu até coloquei aqui um pouco de açúcar. Depois a gente faz como se fosse uma calda, mas é só o fio. Vou dissolver, para cada 200 gramas de açúcar, eu coloco 100 gramas de água e ligo o fogo e deixo ele ferver. Quando ele levantar a fervura, 3 minutos e tiro. Deixa eu colocar água aqui. João, me conta, ficou apaixonado por Portugal? Como é que foi? Realmente foi uma viagem que marcou muito minha vida por 2 motivos. Eu tenho uma filha que está morando lá e o motivo em si da viagem foi um motivo muito especial, né, Fernanda? Sim, sabemos. Sabemos que esse motivo foi muito especial, que foi a gente viajou com toda a família. Eu vou colocar aqui, pera, deixa eu tirar esse açúcar aqui, derramou aqui, porque não posso estragar o fogão da cunhada, fogão né? da minha cunhada, que emprestou com tanto carinho. Então aqui a gente pode ligar esse fogo. Tá. E eu continuo mexendo, João? Pode continuar mexendo. Agora que a gente vai mexendo, eu vou colocar acrescentar essa mistura aqui, devagar. Pra engrossar. Mesmo que se ficar algum caroço, depois a gente vai coar ela, tá? Vai peneirar. Nossa, esse cheirinho do limão com a canela, hein? Fica muito bom. Nossa, que delícia. Então, assim, o que diferencia o pastel de nata é o jeito de fazer e o carinho, o amor que você põe durante o preparo do alimento. Eu acho que não só pastel de nata, mas um simples arroz que você faz em casa, se você coloca amor, né, para fazer, fica... Ô João, e logo na primeira vez que você fez deu certo? Como é que foi? Então, na primeira vez a gente erra um pouquinho, depois eu vou passar uma dica na hora de colocar o recheio no pastel. Se você encher muito, ele acaba transbordando e esse foi o erro da primeira vez. Mas ficou gostoso, deu para comer. Então, gente, não é difícil então fazer o pastel? Não é difícil. Então, Fernanda, tá vendo que ele vai engrossando, ele vai encorpando, né? O pessoal já deu uma bela engrossada. Agora acho que a gente já pode até reservar ele, porque ele já atingiu uma consistência do creme. Tá, e aqui a gente vai continuar. Isso? Isso, pode tirar, coloca ali, ligar esse fogo aqui, isso. E aqui a gente vai continuar fazendo essa calda aqui. Aí temos açúcar e água. Isso. Somente açúcar e água aqui. Tem gente que gosta de colocar o limão e a canela aqui nessa panela. Mas eu acho que o cheiro ali é muito melhor no leite. Eu tô sentindo. E assim, o limão, se ele ferve muito, ele acaba perdendo esse sabor que ele dá ali no leite. Eu gosto mais de fazer no leite. Já experimentei fazer ele aqui também, não ficou muito legal. Eu aconselho fazer lá no leite. Tá ótimo. Vamos esperar ferver um pouco aqui. Aqui ele está fervendo já, né? Então assim, depois que levanta a fervura, esperar uns 3 minutos e acompanhando assim para ele ver. Até quando você colocar a colher e descer, ele fazer um fiozinho, né? É aquele famoso fiozinho de bala. Não é uma calda igual caldo de pudim, é uma coisa mais... Igual quando você vai fazer marshmallow, né? Que você deixa aquele fiozinho e depois vai bater nas claras e coloca. Esse mesmo ponto. Quem vê acha que eu cozinho. Não cozinho nada não, gente. Mas algumas coisinhas eu sei. Mas já pode fazer um marshmallow, né? Um marshmallow, sim. Doce, né, João? Doce é a... Doceira sou eu, né? Formiga. Tá transparente aqui. Vai ficando transparente. Por que reserva aquele lá? Acho que
Tem gente que me pergunta, por que não faz tudo uma vez? Põe o açúcar já junto com a farinha, com leite, faz a nata tudo de uma vez. Mas acho que esse detalhe é que dá o sabor, sabe? Porque você põe lá, ele... E talvez dê o ponto também, né, isso, João? deu ponto dessa... Talvez se a gente misturar tudo, não dá esse... Não dá o ponto, não fica ponto. Apenas um mingau, não fica uma Sim. nata portuguesa. Uma nata de um pastel português. João, me conta, o que você mais gostou de Portugal? Quais foram os lugares que você visitou? Lisboa, Olha, Carvoeiro, como sabemos. Como você já sabe, Carvoeiro é um lugar lindo, o Algarve é um lugar maravilhoso, umas praias assim lindíssimas. O Algarve, gente, desculpa, João, é a região sul de Portugal onde estão as praias, como se fosse nosso litoral. E é um lugar bem bonito, a gente fez um passeio de barco, você também estava junto. Maravilhoso. Maravilhoso, pelas falésias de Benagil. É super divertido, quem quiser ver é só ir lá no meu Destaques Portugal, vocês vão ver como a gente se divertiu. Realmente é uma aventura, é muito lindo aquele passeio. O Algarve em si é lindo demais, né? E depois eu fiquei... Carvoeiro é uma cidade, um lugar lindo também. E depois eu fui para Lisboa, né? Fui para Fátima também, porque para ir em Portugal e não em Fátima. Nós fomos em Fátima, pois né, a gente se encontrou em Fátima, né? A gente se encontrou. O João foi para um caminho, a gente foi para Espanha e no final da viagem a gente se encontrou em Fátima para agradecer. De Faro, eu estava com a minha filha, a gente foi um dia até Sevilha também, que eu achei maravilhoso. Ai, Sevilha é demais, gente. Demais. Nossa. Mas quero voltar lá para ficar uns 3, 4 dias lá. Tem que ficar. Faltou, né? A Solange fala que faltou dias lá. E depois a gente foi até Fátima, conheci Fátima, um lugar mágico, bonito, de fé. E depois eu subi até Porto. Também Porto é um lugar muito romântico, muito bonito. Porto eu não conheço. Porto, olha, eu recomendo. Uns passeios de barcos pelo Rio Douro, então assim... E tem a famosa livraria, né? Essa eu conheci. Você conheceu? Eu conheci pra fazer... Qual é o nome? Lelo? Eu conheci Lelo. Livraria do Lelo. Do Lelo, né? Que a escritora dos romances do Harry Potter se inspirou nessa livraria. Gente, é a coisa mais linda. Coisa mais linda. Nossa, coisa eu fui lá, linda eu fui lá também para fazer um pouco de inveja com meus sobrinhos, Matheus e Júlia, sabe? Ah, entendi. Eles são fãs de Harry Potter, gente. Eu fui lá, nossa, muito legal. Realmente é um lugar muito bonito. Aí o Porto, assim, né? Então, uma cidade romântica, bonita. Conheci lá muita gente interessante também, né? Brasileiros que lá moram. Tem muitos brasileiros em Portugal, gente. Brasileiro. Muito brasileiro, né? É interessante porque tem brasileiro que já está pegando sotaque de português. Eita! Né? Acho que a gente já pode até desligar isso aqui, que tá... Já tá? Vamos esperar mais um pouquinho aqui, peraí. Já está começando a engrossar. Então, Porto, né? Porto é um lugar... Agora, e aí depois, voltando para Lisboa, eu fui até Óbidos, acho que é uma cidade mais medieval de Portugal. E lá, realmente, um lugar lindo. E voltei para Lisboa, fiquei em Lisboa um dia, depois eu voltei até Sintra. Que Sintra realmente... Sintra tem o castelo... Eu preciso voltar lá porque eu fui apenas no Palácio da Sintra. Ah, eu já fui no Castelo Pena? Castelo da Pena, Palácio da Pena. Palácio da Pena, gente, é lindíssimo, super colorido. Eu não fui nesse ainda, mas eu fui no Palácio de Sintra, que realmente tem um jardim maravilhoso, um poço iniciático, muito místico, tem uma energia naquele lugar. Fui até os Castelos dos Mouros, também, que fica em Sintra. Também assim foi... História, cultura, né? Uma cidadezinha que eu gostei muito, mas muito de ter conhecido foi uma cidadezinha no Algarve chamada Loulé. Loulé? Loulé, é um nome bonitinho, né? Engraçado, né? Loulé. Uma cidade bem bacaninha, a gente gostou. Fui lá almoçar um dia, uns 20 minutos de Faro, mas quem Fica vai... no sul, então. No sul. É uma cidade costeira. É uma cidade costeira, o litoral dela é pequeno, mas assim, o que impressionou foi as construções, né? Então assim... tem um castelo de Loulé também. E aí tem uma história de um padre, para quem é amante de fotografia, esse padre, quando começou a fotografia, ele começou a fotografar as pessoas da região, então tem fotos antiguíssimas lá, um museu, assim, a máquina que ele usava, um padre. E ele tinha o hábito de fotografar os fiéis. Muito bonito, assim. Então, máquina de escrever que ele utilizava, assim, muito bonito. E a cidade tem um mercado municipal que realmente uns peixes
uns camarões. Ah, que Nossa, delícia. uma delícia. Realmente a Europa é rica em cultura, a culinária é saborosíssima, os vinhos, né, João? Só Nossa, coisa boa, só coisa né? boa. Comida boa, vinho bom, né? Assim, o que me chamou também a atenção foi a questão da segurança pública, né? Que a gente anda, eu com a minha esposa andando de madrugada, depois de um jantar, né? Regado a um belo vinho. Né? Andamos 2 horas da manhã com máquina fotográfica pendurada no pescoço e uma segurança, essa sensação de segurança é que marca muito as pessoas que vão para lá, né? E a questão do idioma também, que algumas coisas que a gente aprende, né? Mas Conte-nos, João. Tem alguma curiosidade de idioma, de palavra que você aprendeu de palavra, lá? eu acho mais no jeito deles falarem, assim, né? Porque eu tenho... Como é que fala, João? Então, eles falam um pouco com a boca um pouco mais assim, um pouco travado, mas o interessante Vai, João, é o imita aí, jeito, João. o jeito deles falarem, né? O jeito deles falarem, o jeito deles entenderem. Porque são, assim, falam um pouco, acho que a gente pode até desligar aqui, já que já deu ponto. Tá, o jeito de falar que é interessante, né? Meu cunhado foi no restaurante, pediu lá uma comida aí perguntou, esse prato serve para 2? Aí vem a resposta. Não sei o quanto você come. Você presenciou isso, né? Sim. Vamos dizer que eles são diretos. Diretos. Né? Cada um tem o seu jeito e eu acho que eles são bem diretos. Eles perguntam. Não, eles perguntam não, eles respondem o que realmente você pergunta. Pois é. E as pessoas, os brasileiros é mais expansivo, né? Então aí acha que eles são ignorantes, são grossos. Sim. Não. É uma característica deles que realmente é muito interessante, assim. No começo você estranha, mas depois que você pega o jeito, você vê que saber lidar com as diferenças, né, gente? Pois é. Essa é a um questão povo que sofreu tantas guerras, tantas perdas, né? Tem tanta história aí que a gente não, graças a Deus, não passamos. Então acho que é uma questão de respeito mesmo. É uma nação que já tem mais de 1000 anos, 1500 anos. Eu acho que já está bem na frente da gente, porque eles sofreram, né? Invasão dos mouros, domínio, escassez de comida. Então a gente entende, né? Eles têm muito a aprender com a gente, mas a gente também tem muito a aprender com eles. Né? A hospitalidade do brasileiro não tem como. Eu acho comparar. Acho que nenhum lugar do Brasil, do mundo. O que chamou a atenção foi que eu fui em Lisboa, que é um grande centro, fui almoçar no último dia lá, fui almoçar com a minha esposa, no dia de vir embora, com a Solange, e aí a gente fui lá, comprei uma comida, um bacalhau, né, pra fechar com chave de ouro, num shopping, e esqueci minha carteira no balcão. E durante a refeição que eu lembrei que eu tinha esquecido a minha carteira no balcão. E aí eu voltei lá, ela estava intacta, ninguém mexeu lá. Exatamente no lugar. Exatamente, com dinheiro lá, então passou várias pessoas pelo lugar que eu deixei minha carteira e ninguém mexeu. Isso me chamou muita atenção. Né? Isso é uma coisa que a gente está precisando aprender. O que é nosso, o que é dos outros, é dos outros. É isso aí. Então, tá aqui. Aqui tá pronto. Tá pronto, tá em fio. Você vai despejar aqui, João? Deixa eu pegar uma luva aqui da minha cunhada, aqui da Paula. Agora eu vou misturar essa calda nessa nata aqui, nesse leite. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Você vai me ajudar. Pera aí. Já tá bem. Tá vendo como tá bem? Uhum. Vou colocar tudo já. Vou colocar lá quando. Ela não tá totalmente líquida, não, né? Não tá totalmente líquida, ela tá viscosa, né? Sim. Olha lá o pontinho. Não sei se vocês conseguiram pontinho ver. Aqui. Acabou, já foi. Isso a gente vai mexer bastante, até misturar tudo. Sua mão, João, por favor. O dono das natas. Ela parece que vai coalhar. Parece que vai coalhar, João? mas aí a gente vai dissolvendo ela aqui. Tá. Então não se assuste, que ela só parece que vai coalhar, tá, gente? Mas não... a gente colocar um pouco mais devagar. Tá. E aí ela não causa esse efeito aqui, mas... Tá. Agora é só ir dissolvendo ela aqui. E agora sim, tem o ovo, mas o ovo a gente não pode colocar enquanto ele estiver quente. Porque o ovo... Senão ele vai cozinhar.
ele vai cozinhar e o ovo é que dá liga. O ovo é que faz endurecer esse recheio. Tá. Então, o que a gente faz agora? A gente deixa de lado, espera esfriar. Ah, tem umas pelotinhas. Tem umas pelotinhas, normal, né? Em português fala os grumos. Os grumos? Forma grumos. Quando eu trabalhava na auditoria, e eu trabalhei com um italiano que aprendeu a falar português em Portugal. E lá em Portugal, pelo menos foi o que ele me disse, quando você se assusta com alguma situação, que aqui no Brasil a gente fala, nossa! Lá você fala, fogo! Fogo é! Aí estávamos sentadas, de repente o Marcos Gambarini, beijo pra você, meu amigo. Começou fogo o quê, Marco? Fogo aonde, e aí, né? Fogo aonde? E aí ele me contou essa história. É engraçado. Agora, o interessante também é que com essa nova debandada de brasileiros para Portugal, eles já estão começando a pegar o nosso jeito de falar, não se assustando mais. Né? Porque assim, moça, rapariga, né? Pra gente aqui chamar uma mulher de rapariga é esquisito, é esquisito. Né? O primeiro dia que eu cheguei lá, para chamar uma moça de rapariga, a moça da locadora, né? Entendeu? Chamando ela de moça, aí minha filha que mora lá falou assim, pai, não chama ninguém de moça aqui. Se você não se acostumar a chamar de moça, chama de menina. De menina, de mulher, mas não chama de moça. Né? Porque moça é como se fosse uma pessoa sem qualidade, uma mulher sem qualidade. Nossa, que vergonha, porque eu chamo todo mundo, né? De moça. Uma pessoa, uma garçonete, moça, por favor, né? E no começo ela disse que eles estranhavam muito esse jeito de chamar de moça. Mas agora com essa invasão, né? Invasão brasileira lá em Portugal, que não é só brasileiro, né? A gente vê o pessoal das colônias portuguesas, tudo, né? Assim, a gente vê pessoal de Moçambique, de um monte de lugar, da Angola, né? Esses lugares que Portugal passou e construiu colônias, né? E eles voltando lá, muita gente de outros países também que falam português. Portugal agora ele abriu muito pro turismo. Está muito receptivo, né, o país. E é um país que a idade também das pessoas tá muito elevada. A idade média da população envelheceu muito. Então eles estão abrindo para brasileiro, o pessoal ir lá trabalhar, porque não tem muito mais mão de obra esse pessoal para poder trabalhar. Então eles estão abrindo e são bem receptivos. No começo parece que não, o jeito de falar, mas... Sua filha tá feliz lá? Tá feliz, vai começar a faculdade. Bárbara, um beijo. Beijo, Bárbara. Um beijo. Hoje ela tá bem lá. Que bom. São algumas coisas assim que, né? Essa distância, mas... Hoje em dia temos a internet, temos conversa WhatsApp, todo dia. Vídeo, FaceTime, já conversa facilita todo muito. Dia, e na verdade eu nem quero que ela volte mais. Eu quero ir passear lá, mas eles ficam uma pessoa lá, e assim. Minha filha, como ela já está lá 1 ano e pouco, e ela conversa bastante, e as dicas que ela deu de turismo pra gente, falei pra ela, nossa, foi todas boas. Vai ali. Nas praias, nas cidades. Então, assim, tudo que ela falou, né, valeu a dica pena. De compra também, né? Umas dicas de compra, de outlet que ela deu. Eu falei, nossa, realmente você tá boa de virar guia turística aqui em Portugal. Legal. Tá bom? João, então agora vamos separar. E agora o que faremos? Agora a gente vai passar para a parte do pastel, né? Do pastel em si, que é com a massa folhada. Ok. A gente vai esticar a massa, eu vou explicando. Porque são 2 etapas, o pastel e o recheio, né? Que forma o pastel de nata. A nata tá aí, pronta, deixando esfriar. O ovo está aqui, mas a gente só pode realmente colocar ele quando estiver frio. Ok. Tá? Senão então vamos buscar as massas folhadas. Então vamos lá. Então, Fui lá pegar a massa folhada. Você já comprou pronta, né, João? Eu já comprei pronta essa, porque realmente massa folhada hoje em dia, com a praticidade que tem de encontrar no mercado, não compensa fazer. Eu fui tentar fazer a primeira vez, mas deu um trabalho. Né? Deu muito trabalho. Então vamos trocar de lugar aqui? Vamos trocar. Tá. Então assim, pegar aquela forminha aqui. Interessante, dá pra fazer em forminha de alumínio mais descartável. Tá? Mas como você tem que manipular ela aqui dentro, essas de alumínio mais durinha, elas são reutilizáveis e o nosso planeta está pedindo isso, né? Usar coisas mais reutilizáveis. E
Ela você pode usar várias vezes e ela dá uma firmeza na hora de você manipular. Aquelas de descartável fica difícil de você trabalhar, moldar. Sim. E deixa eu te perguntar, na hora que for comprar essas forminhas, é só pedir pelas forminhas do pastel de nata ou tem algum diâmetro específico? Essa tem em torno de 7 centímetros de diâmetro e 2,5 de altura. Tá? E ela tem que ser cônica, né? Tem que ter uma inclinação aqui para poder dar o formato do pastel. Né? Eu acho que essa aqui é uma adaptação daquele cupcake, então dá pra... Ou de empadinha também, né? Dá pra fazer. O formato em si não influencia tanto. Então, só para o pessoal saber, é mais ou menos 7 centímetros de diâmetro e uns 2,5 de profundidade, é isso, João? Isso, 2,5 de profundidade, e ela tem que ter uma inclinação para poder fazer uma... Parece de empada, tá, pessoal? Nossa, de empada. Então, o que a gente vai fazer aqui? É esticar a massa e fazer pequenos rolos, tá? Vou começar fazendo aqui e a gente vai cortando ela, eu vou separar aqui. O importante de fazer com essa massa aí, com essa forma... Só pra começar isso, de lado. De lado aqui. Tá vendo, então, pessoal? É só para começar. Um rolinho. Fazendo um rolinho, uns 2 dedos de altura, né? O meu dedo é um pouquinho mais gordinho. Tá. Mas aí uns 3 centímetros de diâmetro de altura, assim, isso, né? Na hora que você enrola a massa, na hora que ela chegar uns 3 centímetros... Aqui, ó, a gente vai cortar ela aqui. Ó. Fez um canudinho. Fez um canudinho com a massa. Como se fosse um pergaminho, né? Isso, como se fosse um pergaminho. Eu vou separar ela aqui, que aí a gente vai começar a trabalhar. Tá. Então, assim, deixa eu passar uma faca aqui. E é fácil encontrar essa massa folhada, João? Em qualquer supermercado, assim, um supermercado um pouco maior, você encontra, né? Também tem algumas padarias que fazem e vendem, né? Mas não é uma massa folhada específica para o pastel de nata, não, né? É a massa folhada para culinária, salgado, tudo. Tá. Ela não vem nem doce, nem salgada. E um bolo desse tem o quê? 1 quilo? Tem 1 quilo. E dá quanto rende? 1 quilo de massa folhada dá em torno de uns 30 pastéis, de 25 a 30. Isso depende da hora de você distribuir nessa forminha, tá? E na hora de distribuir a gente vai explicar um jeitinho mais fácil. Realmente cozinhar para os amigos é um prazer para mim. Gosto muito, assim, meu cunhado Gustavo Tralha, ele realmente é um apaixonado pela minha feijoada. Um fanzaço. É bom, né? Quando você cozinha, uma pessoa esses dois gosta. São uma figura. Vocês não quando você ideia, gosta, né, João? Não, o Gustavo Tralha é uma pessoa muito querida também. Gustavo que te deu esse bonezinho aí, João? Português? Eu devia ter trazido um pro Gustavo, porque quando ele olhou, ele falou, nossa. Agora o João tá estiloso. Agora sim. Então, Fernanda, eu vou reservar esse aqui, mas você distribui esse 1 quilo mais ou menos em 4 pedaços, tá? Então, mais ou menos aqui, acho que deu uns 3 centímetros de espessura esse rolinho. Tá? E aí eu vou reservar esse aqui, eu vou adiantar para a gente poder fazer o vídeo para as pessoas. E é o seguinte, são 60 forminhas, tá aqui, né? A gente reservou aqui, então tá as forminhas aqui. O que acontece? Ele bem enroladinho, a gente vai pegar mais ou menos uns 2 dedos, mais ou menos uns 3 centímetros e cortar, né? Cortamos a massa e colocaremos na forma assim, desse mesmo jeito, tá? Parece um rondelli. Isso, parece um rondelli. Mas ela tem que ser colocada desse jeito e com os 2 dedos polegares a gente vai pressionar ela contra as paredes da forma, tá? Do fundo para as bordas, tá? Então eu vou fazer aqui. Então tá vendo aqui? O ideal é trabalhar com a massa sempre fria. Quando ela trabalha fria, ela fica mais... Fria você quer dizer o quê? Gelada. Gelada. Você deixa a massa na geladeira, quando ela estiver fria, né? Não mais em temperatura ambiente. Ela em temperatura ambiente, ela fica muito flácida, né? Então assim, ela fria, ela fica mais durinha e ela adere mais à parede da massa. Então a gente vai colocar, apertando aqui a massa, até fazer brincando de massinha, como se fosse criança, né, João? Brincando de massinha mesmo. Então assim, o importante também é tomar cuidado para não furar. Não deixar nenhuma parede muito fina, né? E nas bordas, deixar apertando ela para deixar as bordas um pouco mais grossas do que o fundo, tá?
Esse que dá a borda a borda aqui próximo, a borda, a massa fica mais grossa do que no fundo, tá? Pra gente. Imaginei que fosse o contrário. Não, ela é pra dar o charme da massa, o charme do pastel, né? Então vou colocar aqui. Vou mostrar, ó, pessoal, só pra vocês. Tá vendo como fica? Ah, temos essa câmera. Tá Isso, vendo? e a gente vai treinando a mão aqui, porque a gente vai vendo a quantidade, com o tempo a gente vai pegando a... Eu gosto de colocá-la bem fininha. Essa aí pra mim já ser um pouquinho mais grossa, eu já reduzi aqui. Então a gente vai fazendo de uma. Tem algumas receitas que a pessoa manda cortar tudo de uma vez, mas não fica legal. Eu acho legal você ir cortando, porque você vai ajustando o tamanho com a sua necessidade. E eu acho que a massa fica um pouco mais hidratada também, né, João? Porque acho que a partir do momento que você corta, acaba ressecando a massa, né? Se você corta tudo e demora muito pra colocar na forminha, eu acho que... Posso tentar, João? Pode tentar. Vamos lá. Vou cortar pra você aqui. Corta um pedaço pra mim. Facilitar. Mais ou menos, vou cortar um pouco mais grosso, que com mais massa é mais fácil de trabalhar. Então vamos lá. 2 dedinhos. 2 a 3 dedos, depende do dedo. O rolinho em pé. A gente vai brincar de massinha. Aperta firme. Bem apertado no fundo e você vai empurrando a massa. Você não vai esticando ela, tá? Porque se você esticar ela não gruda. Você tem que ir empurrando ela contra... Gente, tem toda uma técnica aqui. Sem furar. Sem furar. Se furar também, aí que é o você caso aqui, ó. Redistribui, né? Furou aqui. Aí você pega um pedacinho de uma massa aqui que sobra nas pontas e você põe e aperta aqui em cima, aqui, ó, o dedo, que ela sempre dá um jeitinho de... Não estraga, não perde o pastel se furar também, né? O ideal é que não fure, porque aí o recheio ele não vaza. Tá? E deixa um pouquinho mais alto do que a borda, João. Isso, a borda sempre a borda da forma, né? Isso. E a borda, mais próxima à borda, a quantidade de massa, a espessura da massa é mais grossa. E para desenformar, João, é fácil? É fácil. A massa folhada, ela não precisa nem untar, né? Porque tem gente que, algumas receitas, se a pessoa for procurar na internet, vai falar que é para untar. Mas ela já é feita de manteiga, né? É, por isso que ela não precisa untar. Se ela grudar, como ela é folhada, ela sempre solta a primeira casca de folha e você tira ela. Tá certo. Bom, enquanto eu fiz uma, o João já fez 3 já, né, João? A quarta já. João, acabamos aqui, fizemos um milagre rapidinho e formamos 30. 30, deu 30. Então, 1 quilo realmente deu 30, né? Então, assim, agora qual que é o próximo passo? A nata, ela ficou esfriando. Tá. Vamos trocar de lugar? Vamos. Você vai precisar coar. Eu pego pra você. Tá aqui já, isso. Pode vir. Sem medo. Vamos embora. Lá, tirar os... Como é? Os grumos. Os grumos. Ó, ficaram os grumos, a casca do limão e a canela em pau. Ó, vocês conseguem ver aí? Nessa vasilha que está aqui, esse ponto, a gente não consegue transportar lá. O interessante é ter um recipiente com um biquinho para a gente poder colocar dentro do pastel. Tá. Então, assim, eu acho que talvez uma concha seria bom, né, João? Pra gente colocar dentro. Isso, uma concha seria bom. Um momentinho que eu vou pegar a concha. Vai lá, pega, eu vou mexendo. Voltamos com a concha. Voltamos com a concha. Agora, detalhe: antes de colocar aqui, não vamos esquecer de uma coisa muito importante. O que, João? O ovo. Gente, não, sem o ovo não vai passar de Belém, né? Não dá aquele amarelinho assim. Isso, aquele brilho. Eu vou colocar aqui. Quantas gemas temos aí, João? Aqui a gente tem 12, então nossa quantidade de pastel que a gente está programando fazer. Mas para 10 pastéis vão 3 gemas. Somente as gemas, tá? Não vai nada de clara. Então, o pessoal fitness pega as claras e faz um omelete de claras, né? Isso. Vamos reaproveitar também as claras. Então a gente vai colocar aqui. Pegar esse aqui que é mais fácil para mexer. Bater por ele, né? Então, misturar ele. Isso, obrigado.
mudando de cor. Chegou na cor tão desejada, aquele amarelinho que você também. Isso, mais quentinho, gente. Ô, João, não tem a necessidade de coar a gema? Tem gente que gosta de coar, tem gente que tem... Pra tirar aquela peninha, aquela né? Que dizem que dá gosto, dá cheiro. Quem prefere, mas ele não fica com cheiro, por causa da casca do limão e da canela que vai no leite. Ele cobre o cheiro do ovo. Você vai ver no finalzinho que ele não fica com o cheiro de ovo. Então mexe bem até misturar tudo, ó, tá vendo? Ficou bem amarelinho. Então assim, agora a nossa receita está pronta. Agora eu vou recolher isso aqui. Pega o João, segura esse, eu vou pegar esse daqui, limpar a nossa bancada. O cheiro tá maravilhoso. Nem mesmo aqui com o cheiro do ovo cru, a gente tem mais o cheiro do ovo. Sim. Por causa do limão, ele anula, né? Ô João, e me fala, e o forno? Como que funciona? A gente já deixa pré-aquecido? Como que funciona? O forno ele tem que estar a 200 graus pré-aquecido. Tá. Quando a gente vai levar ele no forno 200 graus pré-aquecido, e nas receitas tradicionais falam 15, no mínimo 15 minutos. Mas dependendo do forno, 15, 20, 25 minutos. Né? Eu gosto de... Vou colocar aqui. Vou começar a colocar Dança das cadeiras. Então assim, o importante está aqui num recipiente de piquinho. O importante é não preencher ele todo. Por quê? Quando a gente leva no forno, ele começa a borbulhar. Então ele transborda. Tem leite, tem ovo, ele transborda. E se ele transborda, ele gruda, fica muito desinformado. O ideal é você preencher mais ou menos até 3/4 da... Tá? 3/4. Pessoal, lá em Lisboa, nós fomos até uma confeitaria chamada Fábrica das Natas. E é tão divertida, é bem antiga, não me lembro desde quando, mas você vê a produção e depois tem umas esteiras que passam pelo teto com as forminhas completas de pastéis de nata já para esfriar e serem entregues ali no balcão. Bem legal, né, João? Bem legal, gente. Fico olhando e imaginando as forminhas carregadas de pastel, né? E assim, o cheiro do lugar, a energia que tem, né? E uma praticidade que elas têm, né, João, para colocar? Elas fazem com os bicos assim, né? Opa. E corta assim, ó, muito rapidinho. Incrível. João, quantas vezes você já fez pastel de nata? Olha, depois que eu vim em Portugal, tem uns 2 meses que a gente voltou de Portugal, acho que quase todo final de semana deve ter umas 8 vezes eu já fiz. Gente, hoje é o primeiro dia que eu vou convidar. Ah, que delícia! Não por falta de convite, né, Fernanda? Não, você já foi convidada. Foi 2 meses assim, um pouco turbulentos, mas estamos aqui em Mogi para comer os famosos pastéis de nata. O João das natas, né, João? João das natas, ué. Vou pegar a forma, João, pra gente... Vamos colocar aqui. Então o forno já está pré-aquecido. A 200 graus. 200 graus. E quanto tempo, João? 15 a 20 minutos. Mas o ideal é você acompanhar e ficar olhando, Fernanda. E qual que é o ponto, João? Eu tenho que olhar... ponto, eu gosto do ponto quando ela começa a ficar queimadinha assim. Tá? Que aí dá um aspecto muito bonito. Ai, meu beijão. Ele vai isso aqui pro forno. Você tem um segredinho aí, João? Você queira me falar? Tem sim, né? Isso ficou marcada na nossa viagem. Quando a gente viaja para um lugar, a gente quer parecer que é do lugar, né? Claro. Então nativos. Nativos. E aí eu fiquei observando os portugueses a conversarem e percebi assim que eles, como eu disse no começo do nosso vídeo, eles são um pouco mais fechados, falam um pouco mais com a boca fechada. Eu falei, como é que eu imito esse povo para parecer com eles, né? É parecer português. Não quero só estar em Portugal, quero parecer português.
Aí eu, olhando, aí eu vi e falei, ah, é assim que faz. Como é que faz, João? Como é que faz? Você morde a língua, o molar, né, os dentes do fundo. O João fala molar, gente, porque ele é dentista, tá? O molar com os dentes do fundo e começa a falar. Falar, olha, pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata. E aí você começa a desenvolver a conversa com a língua um pouquinho presa no final da boca. E aí você vai no pastel de nata. Ô João, e como falam os espanhóis, João? Ah, o espanhol, aí o espanhol ele põe a linguinha pra frente. Põe a língua pra frente e fala, me deu uma cueca-cuela. Gente, isso daqui é uma figura, vocês não têm ideia do que é viajar com o João. Nossa! Cada história que nós temos, né, João? Cada história foi muito legal. Foi muito divertido. Foi muito bacana. Se você tiver a oportunidade de viajar em família, olha, faça, porque é muito especial. Muito Já é a importante. segunda, né, que a gente faz. Primeiro a gente foi pro sul. O sul, que também é assim um lugar muito especial. Gramado, vimos o Natal Luz, belíssimo, né? Precisamos voltar lá. Com certeza. Gramado, Canela. Opa. João, vou levar lá pro forno, Leva hein? lá. Pessoal, olha só os pastéis de nata aqui prontinhos, prontos para serem devorados, né, João? Isso. Vamos coloca um pouquinho de canela aí. Olha, eu recomendo polvilhar um pouquinho de canela em cima, que dá um saborzinho mais. Pra quem gosta também, né? E essa daqui, pessoal, é a água das pedras, a famosa água das pedras portuguesa, que é vendida. Pode falar, João. Posso falar? Outro patrimônio português. É uma delícia, água das pedras, levemente salgada. Não é difícil encontrar aqui no Brasil, quando você tem um cunhado disposto a procurar. Obrigado, viu, Alana? Eu vou falar que eu não sou fã, não tô fazendo propaganda aqui não sou fã de água com gás, mas essa daqui... Tintim, João, obrigada, hein? Valeu? Você, não, vamos comer, vamos só comer. Fazer o saúde. Saúde, vamos lá experimentar. Pronto. E aí, João? Você vai com? Vamos começar. 3, 2, 1. Ela fica quente. Vocês estão ouvindo o barulho? Presta atenção. Ó. João. Muito obrigado, João, por dividir essa receita com a gente, essa maravilha portuguesa. Obrigado a você. Foi um prazer. Te agradeço por ter estreado no nosso quadro. Gente, façam isso daqui. Nossa. Como eu disse, foi um prazer para mim estrear esse novo quadro. Obrigado. Um beijo pra vocês. Um beijo.